Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula do nosso curso de Direito de Família. Queria me apresentar, eu sou a professora Solange Guimarães. Eu atuo na área da família e das sucessões já há um bom tempo, há mais de 20 anos, desde que eu me formei, na verdade. O direito civil sempre foi uma paixão para mim, então advogo há bastante tempo nessa área e também leciono nessa área. Leciono em Direito Civil, nos cursos de graduação, em cursos preparatórios para os exames da OAB e também aqui na ESA, nos cursos de extensão e de pós-graduação. Então a gente vai tentar passar para vocês nessas aulas de Direito de Família algumas noções básicas e também as atualizações em Direito de Família. O que está acontecendo hoje, né? A gente tem visto o Direito de Família ir muito para o viés constitucional. Então a gente tem uma legislação que fala sobre família, além da Constituição Federal, claro, no artigo 226, também o Código Civil falando de família, mas a gente verifica as interpretações bastante atuais, bastante focadas no interesse social, bastante focada no interesse do cidadão, e é com essa ideia que a gente vai trabalhar esse direito de família, tá? Focando nas interpretações atuais dos tribunais, nos conceitos mais atualizados e também, evidentemente, falando quais são as perspectivas para as novas espécies de família, os novos tipos de família que a gente vai encontrar. Beleza? Então vamos começar. A gente vai começar então aqui com a aula 1. A aula 1 vai tratar das espécies de família. Então nós vamos falar quais são as famílias tradicionais, as famílias que a doutrina normalmente aponta para essas famílias, e também vamos falar um pouquinho sobre as novas famílias criadas a partir de novas interpretações do STF. Então vamos dar uma olhada aqui, começando a falar sobre a proteção da família. Vejam, gente, que a proteção da família, claro, sempre foi dessa forma, de longa data, vem sendo feita pela Constituição Federal, mas mais que nunca, né? A Constituição de 88 trouxe uma proteção bastante efetiva para a família no artigo 226. Então, a família é considerada o esteio da sociedade. Então, por essa visão que o legislador tem e que principalmente o legislador constitucional teve, nós tivemos uma Constituição focada nesses interesses, é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã e que valorizou bastante a proteção da família. Então, eu vou ter no artigo 226 a proteção dada pela Constituição Federal. Nesse artigo 226, a nossa Constituição falou a respeito dos tipos de família, a proteção que se dá, reconhece como família não apenas aquela tradicional formada pelo casamento, mas também outras espécies de família formadas pelo afeto, por comunhão de interesses, comunhão de vida. Então, o conceito de família, ele foi bastante ampliado pela nova proteção constitucional desde 1988, e a gente vai perceber isso nas nossas aulas, não só na aula de hoje, mas nas próximas também, de que existe uma ampliação bastante grande do que seja a família real, tá? Aqui o texto do artigo 226, vejam, gente, que ele coloca aqui no slide, eu coloco para vocês aqui no slide, o artigo 226, que diz que a família é a base da sociedade e tem proteção especial do Estado. Então essa proteção é retratada no artigo 226, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então vejam aqui, pessoal, que o que eu tinha antes, uma legislação esparsa falando da proteção da união estável, essa lei esparsa anterior, da década de 90, nem chamava de união estável, né? Chamava de concubinato. E hoje a gente sabe que concubinato é outra coisa. Concubinato é a união de pessoas impedidas de casar, enquanto que a união estável é a união de pessoas que não têm impedimentos para casar e não se casam porque não querem. Então a Constituição de 88 veio expressamente dar essa proteção para a união estável, reconhecendo como família. Parágrafo 4º do 226, gente. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então vejam que não apenas a família tradicional, formada pelo pai e pela mãe, mas também um dos pais e seus filhos formando uma espécie de família, e dada aí a proteção pelo artigo 226. Então verifica-se que o artigo procurou, obviamente, dentro do que na época era possível em matéria de proteção constitucional, reconhecer outras espécies de família além daquela tradicional formada pelo casamento, que é o que a gente vai estudar hoje.
Lógico, evidentemente que além das espécies que nós já conhecemos de famílias, o STF vem tentando acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade que tratam principalmente das opções que as pessoas têm de formação de família. E quando eu digo isso, são os casos, por exemplo, dos casais homoafetivos. Então, pessoas do mesmo sexo que desejam ter uma vida em comum, seja através de um casamento, de uma união estável, de uma relação duradoura, antes do julgamento do STF, em 2011, que reconheceu essa validade, eu não tinha nada. Então, o que as pessoas tinham que fazer? Peregrinando pelos tribunais, buscando aí uma proteção familiar, uma proteção com relação à herança, uma proteção com relação a alimentos e tudo aquilo que vem das relações estáveis, seja de uma união estável, seja de um casamento. Então, o STF, nas recentes decisões, fez essa análise e reconheceu, sim, que essas famílias podem ter também a proteção do Estado. E nós tivemos o julgamento, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco em mais detalhes, o julgamento histórico do STF, que reconheceu a união homoafetiva como união estável. Então percebe-se que existe um movimento no sentido de você estar sempre atualizado com os anseios da sociedade. A sociedade hoje, nós temos uma sociedade muito mais aberta, né? Uma sociedade muito mais valorizando, vamos dizer assim, muito mais as opções de cada pessoa com relação à sua própria vida. Então não é possível que a lei fique à margem de tudo isso, que a interpretação da lei fique à margem disso. Eu preciso procurar atender os anseios da sociedade. E hoje a sociedade clama por essa igualdade. Por isso que a gente falou, eu falei no início da nossa aula, que o que a gente está buscando é um direito de família constitucional com uma intervenção mínima do Estado. Então, dentro disso, a gente vai fazer a nossa análise das espécies de família e da importância dessa análise e dessa proteção da Constituição e também, evidentemente, da análise dos casos chegados ao Judiciário e que o STF vem tentar resolver para nós. Então, nós tivemos aí um ponto extremamente importante dentro do direito de família, que foi a consagração de um valor jurídico fundamental, que é o afeto. Vejam aqui, gente, olha só. O afeto passa a ser a mola mestra, não mais as meras convenções sociais. As disposições a respeito do direito de família devem ter interpretação ampla, a fim de permitir o máximo respeito aos princípios constitucionais e ao afeto como valor jurídico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o afeto, a afeição, esse sentimento que liga essas pessoas passou a ser muito mais que um simples sentimento e passou a ser um valor jurídico. Hoje o afeto, gente, ele pode ser mais importante numa ação judicial do que o próprio DNA. A gente aí falando numa ação, por exemplo, de guarda, em que se discute quem vai ficar com quem, se aquela pessoa realmente é pai daquela criança, se é mãe daquela criança, enfim. Então a questão da afetividade está sendo levada em conta até mais do que o próprio exame de DNA. Então você pode encontrar hoje uma ação de guarda, onde um pai, vamos dar um exemplo bem prático, vamos supor numa relação onde tem havido uma relação passageira de um casal, de um homem e mulher, a mulher engravida, a moça engravida, ele fala, problema seu, vou me mandar, vai embora, larga ela sozinha com a criança. Depois de um certo tempo, vamos imaginar que a criança com 2 anos de idade, ela conhece uma outra pessoa, um cara bacana, um cara afetivo, que resolve casar com ela e assumir o seu filho. Ele assume uma verdadeira paternidade afetiva. Essa pessoa não é o pai registral. Aliás, ele nem tem essa criança, o nome do pai no registro, porque o pai sumiu. Então, em determinado momento, esse pai afetivo deseja reconhecer essa criança como seu filho. Eis que, do nada, do além, vem aí esse pai biológico dizendo que se arrependeu e tal, e que agora deseja reconhecer essa paternidade e deseja ter os direitos de pai, imaginando que essa criança tem os seus 10 anos de idade. Vejam que situação. Vai-se a juízo pedindo isso, esse reconhecimento biológico dessa criança, pretendendo ser agora o pai dessa criança, que ele outrora abandonou, e simplesmente ignorando o fato de que agora ele tem um pai, na acepção ampla da palavra, ou seja, o pai com afetividade, e dizendo que ele quer ser reconhecido. Neste caso, gente, o melhor interesse do menor, que é a base do ECA, nesse caso vai se verificar o que é melhor para a criança e qual é a relação mais forte. É a relação biológica de um pai que nunca foi presente ou é a relação afetiva de um pai que esteve o tempo todo ao lado dessa criança? Então, ainda que o DNA
seja positivo, que o resultado do teste seja positivo, o que vai pesar mais na balança nessa decisão é a paternidade afetiva. Então a relação de afetividade passa a ser uma relação extremamente importante e relevante. Então, óbvio que em direito de família, gente, cada caso é um caso, né? Não há como a gente generalizar sentimentos, não há como a gente generalizar responsabilidades, mas a questão do afeto passa a ser uma questão preponderante nas ações ligadas à família, sobretudo quando a gente envolve menores. Então, o afeto passa a ser esse valor jurídico que a gente comentou e é considerado pelo juiz no momento dele dar a decisão. É um valor extremamente importante e muitas vezes, com base no afeto, a gente pode ver reconhecidas aí algumas espécies de família. Essa mudança de paradigma, gente, a que eu me refiro aqui, no slide aqui em questão, é que a legislação passou então a atender os anseios da sociedade e também a questão do afeto. Então, olha lá. Dando uma olhada aqui no nosso slide, a relação afetiva, a relação familiar afetiva deve ser estimulada. O respeito às diversas formas de convívio é imprescindível para a harmonia de uma sociedade em desenvolvimento. As leis ainda não acompanham plenamente esse desenvolvimento do núcleo familiar, mas os tribunais têm tomado decisões a fim de suprir a omissão legislativa. Vejam só, gente, então... Eu não tenho ainda na lei o reconhecimento expresso do afeto. Você não vai encontrar no Código Civil a palavra afeto, né, no sentido de verifica-se afetivo. Não, não existe isso. Porém, embora eu não tenha isso expressamente consignado na lei, vem sendo um valor que está sendo colocado como preponderante, imprescindível, fundamental nas decisões judiciais. Então a sociedade clama por isso, né? Nunca, gente, um ditado que a gente ouviu da nossa mãe, do nosso pai, ao longo da nossa vida, foi tão verdadeiro que pai é quem cria, mãe é quem cria. Ampliando isso para questões jurídicas, pai é aquele que dá o afeto, que zela, que cuida, e assim sucessivamente. Então o afeto passa a ter essa importância e as famílias também passam a ser valorizadas com base no valor jurídico do afeto. E a partir daí, então, a gente pode fazer uma análise dessas famílias. Vamos passar pelas famílias tradicionais, explicando os conceitos dessas famílias tradicionais e também falando dessas novas famílias. É o caso das famílias homoafetivas. Então, hoje você tem duas mulheres numa relação afetiva, que pode ser uma união estável ou um casamento, dois homens numa relação estável, que pode ser também união homoafetiva ou um casamento. Então, hoje nós vemos com muito mais naturalidade essas questões que foram possíveis através das decisões do STF. Então, por mais que eu tenha no Código Civil, né, a tal frase que alguns mais conservadores falam, não, mas doutora, tá lá no Código Civil que casamento é entre homem e mulher. Vejam, gente, quando a gente estuda hermenêutica, a gente aprende que existem várias formas de interpretação. Então, a gente tem que interpretar isso, às vezes, num contexto histórico também. Quando o nosso Código Civil foi concebido, podemos até falar na Constituição, embora lá não fale claramente o homem e mulher, né, e sim no Código Civil, o nosso Código tramitou 28 anos antes de ser aprovado e promulgado, isso em 2002, e passou a ter vigência apenas em 2003. Então você tem um Código Civil que ficou quase 3 décadas tramitando, é óbvio que ali, naquela época, eu não tinha e não imaginava que a sociedade chegaria neste ponto aqui. Né? Naquela época a gente só imaginava homem e mulher mesmo, casando, nem relações sexuais antes do casamento se falava 3 décadas antes do atual Código Civil. 3 décadas antes a gente está falando em final da década de 60, início da de 70 foi quando se começou a pensar em mudar o Código Civil de 16. Então eu não tinha ainda imaginado naquela época que a sociedade chegaria na configuração que a gente tem hoje, ou seja, a liberdade, igualdade de direitos. Então, por isso que o nosso código falava que o casamento é homem e mulher. Existe o casamento a partir do momento que homem e mulher se recebem mutuamente como casados, é o que diz o nosso Código Civil. Porém, apesar dessa configuração, apesar dessa determinação e disposição, hoje a gente sabe que o casamento é possível não apenas entre homem e mulher, mas também entre homem e mulher e mulher. Então a interpretação do código nesse sentido, ela tem que ser ampla. E como é que foi possível isso? O próprio STF, no julgamento em que reconheceu a existência de uniões estáveis homoafetivas, permitiu que houvesse essa interpretação. Então, embora eu tenha ali no código a expressão homem e mulher, aquilo deve ser visto de uma forma ampla. E sim, não mais união entre homem e mulher, e sim união entre
pessoas. Então não adianta a gente ser super engessado em relação à interpretação, colocar a interpretação exclusivamente gramatical, que isso a gente deixa para o direito penal. Aqui no direito de família, essa interpretação tem que ser muito mais ampla. Aliás, no direito civil em geral, a gente tem a possibilidade de interpretar a lei da forma mais adequada ao atual anseio da sociedade e aquilo que o direito prega nas decisões dos tribunais também. Então, com relação a essas famílias homoafetivas, eu tenho hoje uma proteção do Estado, dada através dessa interpretação que a gente dá para o Código Civil com o aval do STF, que decidiu, num caso que foi levado ao STF, que foi levado a ele a decisão, com repercussão geral inclusive, de reconhecer as uniões homoafetivas como uniões estáveis e relações possíveis, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Com relação a isso, a Constituição, como muita gente fala, não deve ser interpretada assim de forma isolada, né, onde eu digo assim, não, mas a Constituição fala da família e o Código Civil fala da família formada a partir do casamento entre homem e mulher. Antes de tudo, nós temos os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e que devem ser levados em consideração. Quando eu desrespeito isso, estou desrespeitando a Constituição Federal. Então a interpretação tem que ser feita hoje de forma ampla e não de forma isolada, imaginando apenas a letra fria, ou seja, a parte gramatical. Isso vai muito além da gramática e do texto que foi colocado no nosso Código Civil. Então, eu preciso que a gente observe esses detalhes também. Então, a questão, obviamente, da afetividade vem sendo um ponto importante, que a gente já comentou, né? Obviamente que a Constituição, quando menciona essas possibilidades de reconhecimento e proteção das famílias, trabalha-se, obviamente, com a vontade de proteção dos membros em relação uns aos outros. Então, quando eu tenho uma família, eu penso sempre no que é melhor para todos os membros dessa família. Eu penso que todos trabalham pelo bem-estar comum dentro desse núcleo familiar. Então, a nossa Constituição Federal, gente, não impede a concepção de famílias plurais, de famílias diversificadas. Tanto que eu tenho hoje o que nós chamamos de a família monoparental, colocada no próprio artigo 226 da Constituição Federal. Eu tenho também outras famílias formadas a partir de 2 núcleos familiares desfeitos e eu encontro um terceiro. Exemplo, né, que a gente chama de família mosaico, você é uma mulher divorciada com filhos que conhece um homem divorciado com filhos. Então, vejam, vocês vieram de famílias iniciais diferentes, de famílias tradicionais, que a gente chama de famílias matrimoniais, formadas a partir do casamento, e dessa família matrimonial, vocês tiveram esses filhos, depois não deu certo, houve o divórcio, houve o desfazimento dessa concepção original de família e a partir do momento vocês pretendem formar uma nova família, um novo núcleo familiar. A doutrina chama esse novo núcleo familiar de família mosaico. É uma família plural, onde eu vou ter os meus filhos, os filhos dele e os nossos filhos que porventura surjam dessa nova concepção de família. Então, a Constituição, em momento algum, veda a possibilidade de você ter novas composições de família. É o que a gente tem que observar, então, na sociedade. Logicamente que existem questões um pouco mais delicadas, mais polêmicas, que a gente vai tratar principalmente na segunda aula do nosso curso, que são as famílias formadas com mais de 2 pessoas, né, que a gente chama de uniões poliamorosas. Nós vamos falar sobre ela. Então aí eu tenho outros problemas que a gente tem que considerar, como nós temos um estado monogâmico. Mas fora dessas questões, gente, não há nenhum impedimento de eu pensar a família de uma forma diferente da concepção tradicional que nós somos acostumados pelos nossos pais, pela própria sociedade. Sim, é possível a gente ter esse alcance com relação à família, ou seja, ver uma família extensa, uma família muito mais ampla, com um conceito muito mais aberto. Então, a união estável que nós tínhamos, por exemplo, apenas formada por homem e mulher, agora nós temos a união estável formada também por pessoas do mesmo sexo, como 2 homens e 2 mulheres. Então esse foi um conceito que se abriu em função dos anseios da sociedade, que permite a todos o direito de escolher a sua opção sexual. Tá? Então, diante disso, claro, teria que ser ampliado também o conceito de família e o conceito dessa relação amorosa, dessa relação familiar e da relação matrimonial como um todo. Então isso foi permitido através do próprio julgamento do STF, que reconheceu a união estável homoafetiva, como também depois
a questão foi também trabalhada pelo CNJ, lembrando que aí existe a peculiaridade de algumas pessoas acharem que houve que o CNJ legislou, mas na verdade não legislou nada, ele apenas dispôs em um provimento da impossibilidade de você proibir pessoas, casais homoafetivos, de dar entrada nos documentos para o casamento. Isso aí foi uma questão que foi vedada, porque o nosso Código Civil permite que uma união estável se converta em casamento. Ora, se uma união estável pode ser convertida em casamento, uma união estável homoafetiva, que é a união estável reconhecida pelo STF, também pode converter-se em casamento. Se união estável converte-se em casamento, tanto faz ela ser hétero ou homo. Em função dessa disposição do próprio Código Civil, é que o CNJ dispôs no provimento 175 de 2013 que não seria possível aos cartórios recusarem pedidos de casais homoafetivos para se casar. Simples assim. Não se trata de legislar, não se trata de dizer que a lei agora é essa, não. Ele apenas esclareceu que, diante da disposição do Código Civil, que permite a conversão da união estável em casamento, não seria possível impedir que casais homoafetivos dessem entrada no pedido de casamento no cartório. Justíssimo, né? Então, não há que se falar em legislar por parte do CNJ. Não houve esse ato de legislar, e sim apenas regulamentar a matéria que já estava prevista no Código Civil, mas fazia referência à união estável, que no Código Civil era apenas entre homem e mulher. Então, por conta disso, é que nós tivemos essa modificação. Bom, obviamente que a base que se usa para nós afirmarmos que as uniões estáveis homoafetivas são uniões legítimas é justamente o artigo 5º. O artigo 5º, que é o artigo que trata das garantias fundamentais na Constituição Federal, e com base nisso a gente pode afirmar que o STF trabalhou com a igualdade entre casais homoafetivos e casais heteroafetivos. O que diz aqui especificamente, gente? Olha, é muito claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Gente, se eu estou garantindo o direito à liberdade e à igualdade, como é que eu posso diferenciar as famílias formadas a partir de um homem e uma mulher e a partir de 2 homens ou de 2 mulheres? Não seria possível, então, permanecer com essa característica, né? Nós tínhamos que, obviamente, reforçar a ideia de que todos são iguais perante a lei e todos têm direito a escolher a forma como vão viver, escolher os seus parceiros de vida e assim sucessivamente. Então, a base da decisão do STF foi principalmente uma base constitucional, né? Então, levando-se em conta toda a necessidade de você respeitar o direito à igualdade, o direito à liberdade, é que foi necessário que o STF, no momento em que foi instado a decidir sobre a matéria, ou seja, se reconheceria ou não uma união estável, uma união homoafetiva como uma união estável, ele, utilizando esses princípios constitucionais básicos, não teve como ter um julgamento diferente, fazer um julgamento diferente, a não ser reconhecendo a união estável homoafetiva como uma união estável legítima, né, que era o que todos os casais homoafetivos estavam esperando há muito tempo, né? Então, falando um pouco das espécies de família, nós vamos ter a união, a família tradicional formada pelo casamento, temos a união estável. Essa união estável é a união formada por pessoas que não têm impedimentos para casar. Vejam que o artigo 1723, ele dá esse conceito, né? Ele fala que a união de pessoas que não têm impedimentos para casar é uma união estável, e no mesmo artigo 1723, ele faz menção à diferença entre união estável e concubinato. Que muita gente ainda hoje, principalmente o leigo, né, pessoal, eles tratam a união estável como se fosse concubinato, e é totalmente diferente. A união estável é união de pessoas que não têm impedimento para casar, não casam porque não querem. E o concubinato, união de pessoas impedidas de casar. Na prática, o que significa viver em união estável ou viver num concubinato? Na união estável, eu tenho todos os direitos assegurados de uma família. Proteção, inclusive, do artigo 226 da Constituição Federal. O concubinato, por ser uma relação ilícita, uma vez que existe um dos impedimentos do artigo 1521 do Código Civil, sendo uma relação ilícita, não gera os direitos de família.
Então, as pessoas que vivem em um concubinato não terão os direitos de família assegurados. E aí, quando eu entro em direito de família, eu entro de forma ampla. Sucessão, alimentos, deveres e direitos conjugais e assim sucessivamente. Então, o concubinato não gera os direitos típicos de família por ser uma relação ilícita, enquanto que a união estável, por ser uma relação reconhecida como família, vai ter todos ou vai permitir todos os direitos típicos do direito de família, de uma relação familiar prevista tanto no Código Civil quanto na Constituição Federal, no artigo 226, tá, gente? Então, união estável é uma espécie de família bastante conhecida e bastante popular, inclusive, no nosso ordenamento jurídico. Aqui eu juntei uma jurisprudência, né, gente? Por que eu juntei essa jurisprudência, pessoal? Vou pedir para vocês darem uma olhadinha nisso, que é importante. Às vezes você tem uma pessoa que vive em um casamento ou união estável com uma e quer ter uma relação simultânea com outra. Ou seja, a pessoa não se contenta em ter uma mulher ou um marido e quer ter mais um. Só que como o marido e a mulher não ia gostar nada dessa história, ele resolve fazer isso por conta própria. Então vamos dar uma olhadinha nessa jurisprudência que eu juntei aqui para a gente comentar. Olha lá. Embargos infringentes, união estável, relações simultâneas. De regra, não é viável o reconhecimento de duas entidades familiares simultâneas, dado que o sistema jurídico é regido pelo princípio da monogamia. No entanto, em direito de família, não deve permanecer no apego rígido à dogmática, o que tornaria o jogador cego à riqueza com que a vida real se apresenta. Vejam esse caso aqui, gente, que nós tivemos uma ementa onde falava na possibilidade de se aceitar relações simultâneas, sobretudo se um conhece ou reconhece a união com a outra pessoa. Então, sendo essa união conhecida de todos os envolvidos, não se descarta, nesta jurisprudência, a possibilidade de se reconhecer direitos para a segunda união. Porque como é que funciona, gente? Você tem uma união estável reconhecida como entidade familiar. Ok, essa companheira é a detentora dos direitos dessa relação familiar. O homem conhece uma outra pessoa e mantém uma outra união com uma outra pessoa. Em tese, isso seria um concubinato, que uma pessoa casada com alguém, mantendo uma relação de casados, não agindo como separado de fato, não, mas sendo casado realmente, mantendo uma relação simultânea com outra pessoa. A rigor, essa segunda relação seria, no máximo, um concubinato. Então, não está sendo descartado aqui um pezinho para você reconhecer uma união simultânea, desde que todo mundo concorde, que aí a gente vai voltar ao assunto que vai ser tratado na aula 2, o poliamor. Mais de uma pessoa, mais de duas pessoas numa mesma união. Aqui, gente, o complemento da mesma jurisprudência. Olha lá, no caso está escancarado que o de cujus tinha notável capacidade de conviver simultaneamente com duas mulheres. Difícil ver com uma, quanto mais com duas. Com elas, estabelecendo um relacionamento com todas as características familiares. Ele tinha duas famílias. Por isso, fazendo ceder a dogmática à realidade, impera reconhecer como coexistentes duas entidades familiares simultâneas, desacolheram os embargos por maioria. O que isso significa, pessoal? Isso significa que esta decisão foi tomada contra as disposições expressas no artigo 1723 do Código Civil, dizendo que se você tem uma união de pessoas impedidas de casar, você tem um concubinato. Porque se você vive com outra pessoa sendo casado, convivendo com a primeira mulher, você não pode ter uma relação simultânea com uma outra pessoa. Nesse caso, abriu-se e identificou-se que haviam duas relações familiares e, a princípio, parece que as duas sabiam da essência uma da outra e reconheceu as duas como entidades familiares. Vejam que apesar da previsão do Código de que não seria possível uma segunda entidade familiar. Então, vejam como os próprios tribunais vêm interpretando a Constituição no sentido de dizer: não é impossível aceitar famílias plurais. Essa é uma decisão, volto a dizer, no sentido contrário ao que decidem os tribunais superiores por enquanto, tá? Vejam que essa decisão é do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sempre na vanguarda, né? Toda decisão de vanguarda que a gente apresenta vem de lá, do Rio Grande do Sul. Então aqui foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porém, gente, é bom alertar, o STJ, que é o Tribunal Superior, ele não tem aceitado essas relações. Não sei qual foi o destino deste caso, se chegou ao STJ. O STJ não tem reconhecido a coexistência de famílias simultâneas. Ou seja, para o STJ, se você tem uma família, se você tem uma mulher, uma esposa, alguém com quem você divide a vida, uma relação familiar estabelecida, não é possível ter ao mesmo tempo uma outra entidade familiar ligada a esta pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que verificar.
Tá? Então aqui os desdobramentos dessa jurisprudência, explicando o que aconteceu, a pessoa faleceu, o que se desejava, o reconhecimento dos direitos advindos dessa relação, e enfim, vocês viram aqui no início que a gente falou que reconheceu as entidades familiares e principalmente por que foi reconhecida a entidade familiar? Para poder pegar a pensão a que teria direito a viúva para dividir entre as duas, aspas, viúvas, vamos chamar as duas de viúvas, né? Veja que foi então uma inovação, né? Então, gente, veja, o juiz de primeiro grau, nesse caso específico que nós estávamos tratando, o juiz de primeiro grau, entendendo haver elementos inconfundíveis caracterizadores de união estável existente entre ambos, entre todos, julgou ambos os pedidos procedentes. Ou seja, gente, ele julgou entendendo haver duas famílias e duas viúvas e, portanto, necessidade de você dividir essa pensão alimentícia. Essa foi a ideia aí, o complemento dessa jurisprudência aqui, em que ele reconheceu especificamente para fins de pensão alimentícia, tá? Então, tudo isso aqui no final, reconhecendo a existência da união estável exclusivamente para permitir o recebimento da pensão alimentícia pelas partes envolvidas, né? Aqui a ressalva que eu comentei com vocês agora há pouco sobre o STJ não tem reconhecido essas uniões, tá? Ele tem entendido não ser o caso dessas uniões, e, portanto, ele mantém a ideia de que quando eu tenho uma união estável familiar e uma outra pessoa, não é possível reconhecer como entidades simultâneas. Os eudemonistas, gente, os eudemonistas são as pessoas ligadas pelo afeto, então são várias pessoas ligadas pelo afeto. Eu não tenho aqui, gente, na família eudemonista, nenhum reconhecimento ainda legal. Então, as pessoas ligadas pelo afeto formariam pela doutrina o que a gente chama de uma família eudemonista. Não deixa de ser eudemonista uma relação onde uma pessoa afetivamente vivendo com outra pode se tornar pai ou mãe dessa pessoa. Então, o eudemonismo vem criando seus braços aí para reconhecer uma paternidade afetiva ou uma maternidade afetiva também. Esse é o eudemonista, né? Então, gente, essa questão do eudemonismo é uma questão que vem tomando corpo no nosso ordenamento e a gente vê isso a partir do reconhecimento de paternidades afetivas e maternidades afetivas. Então, é uma coisa que vem tomando bastante espaço na nossa sociedade e eu acho que cada vez mais vai acontecer isso em função do que a gente comentou no início da nossa aula, que é a possibilidade do afeto como valor jurídico concreto. Beleza, pessoal? Então, isso aqui era o que nós tínhamos a dizer da nossa primeira aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o poliamor e as relações afetivas. Como é que o Estado e como é que a sociedade tem visto essas relações tão diferentes do nosso ordenamento, que sempre foi, e na sociedade, né, muito focada num certo tradicionalismo e no Estado monogâmico. Beleza? A gente se vê na próxima aula.